Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Xuxa Popstar e Nerd Turma da Mônica Lições. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando, o Raiz e Nutella de hoje, Xuxa Popstar, foi a primeira obra audiovisual, um longa-metragem que a atriz Isabelle Drummond fez em sua carreira. E Turma da Mônica Lições é o mais recente, no qual interpretou a personagem Tina. E o assunto de hoje é a nossa tardia, porém necessária análise do filme maravilhoso Turma da Mônica Lições. Então, vinheta! Nerd Raiz, Nerd Nutella. Nariz. Rapaz, eu vou te falar, era um filme que eu fui assistir assim, bem despretensioso. Eu falei, ele vai ter a mesma pegada do primeiro filme, etc, sabe? Bem assim, infantil, gostoso de assistir, na pegada Goonies, Conta Comigo. E, rapaz, eu chorei 3 vezes. Cara, não, é bem diferente, porque assim, vamos lá. Eu também, eu vi na estreia o filme, então eu queria muito assistir Turma da Mônica Lições, mas eu não tava tão ansioso quanto Laços. Porque Laços foi a primeira vez na qual nós veríamos a turminha em live action no cinema. A HQ na qual ela se baseava era uma aventura, que levava as crianças pra floresta, então tinha um precedente interessante, bem nessa pegada desse tipo de filme que você acabou de citar. Era adaptação, do Vitor Cafage, do Maurício de Souza, na qual o Vitor Cafage pegou os personagens do Maurício de Souza e deu sua visão, e o meu TCC foi sobre o Vitor Cafage. Então o Laços, eu tava muito ansioso. Esse Lições, talvez devido à pandemia, talvez por ele ter estreado numa época cheio de grandes blockbusters, meio que me deixou menos hypado. Mas olha, mesmo se eu tivesse com todo o hype do universo, com certeza Lições superaria. E eu acho que Lições, Nariz, ele corrigiu o principal problema de todo filme que envolve criança, que é: crianças irão crescer. Sim, cara, isso que eu ia falar é uma construção assim muito simples. Eu vou trazer aqui um apinhado rapidinho. Primeiro, a HQ Lições, pra mim, das 3 que saíram, do Vitor Cafage e da Lu Cafage, é uma das que eu mais gosto, porque é a minha favorita. Então, porque mostra a Turma da Mônica separada, a Turma da Mônica triste, a Turma da Mônica tendo que enfrentar com seus próprios monstros. Então, é muito interessante você já ver essa desconstrução. No filme, eu falei assim, vai ser interessante e tal, não sei o quê. Só que assim, eles abraçaram uma coisa a mais. O que é essa coisa a mais? Crianças crescem. E ficou melhor ainda do que... E olha que é difícil falar isso, e é difícil as pessoas falarem isso. Como eu te disse, a graphic novel é uma das minhas favoritas. Ela é extremamente sensacional. Só que a adaptação, ao meu ver, conseguiu ficar melhor. Não sei como fizeram isso, porque você vê a construção de que tudo aquilo que aconteceu com os personagens na HQ, na graphic novel, acontece com a fase criança para pré-adolescente, pré-adolescente para adolescente, adolescente para adulto, que é o fato de eu necessito crescer. E eles conseguiram fazer isso de uma forma tão sutil, tão bem feita, que você fala, caraca, ficou melhor até do que na graphic novel. Eu fiquei espantado por conta disso, sabe? O quanto eu gostei, o como eu gostei de como eles conseguiram passar aquilo de forma sutil, suave e interessante pro público. Outra coisa que eu já quero só até acrescentar é como eles conseguiram colocar outros personagens da turminha na história que nem estavam na graphic novel, mas eles encaixaram com uma maestria que todos tiveram função. Eu dei muito parabéns pro trabalho da equipe, eu até coloquei isso no Instagram.
que fazia tempo que um filme brasileiro não me pegava do jeito que me pegou Turma da Mônica Lições. É só parabéns pra todo mundo que tá envolvido e que incrível a atuação dos 4 principais, das 4 crianças principais. Eles surpreenderam no quão eles conseguiram fazer bem isso, principalmente a Mônica e o Cebolinha. Exatamente, Nariz. É que nos quadrinhos, né, por eles serem personagens ficcionais que estão no papel, os personagens não envelhecem. Por mais que as graphic novels do Victor e da Luca Fagin tenham uma pegada um pouco mais realista, eles ainda são eternas crianças. Porém, ator envelhece, as crianças na vida real, eles envelhecem. Então, eles abordarem o tema amadurecimento, o tema crescimento, o tema que é inevitável você fugir do seu futuro, né? O crescimento, né? A maturidade infelizmente está chegando. Ia ser muito legal se fôssemos crianças pelo resto da vida, como acontece nas histórias em quadrinhos. Mas não é assim que a vida funciona. E essa temática misturada com o tema em si, que está na graphic novel também, é muito legal, porque a graphic novel, eu costumo dizer que é uma desconstrução da Turma da Mônica, né? Porque eles se separam e eles precisam enfrentar os seus próprios medos individuais. A Magali, ela precisa enfrentar o seu dilema com a comida. Ela, na graphic novel, ela tenta ser, digamos assim, mais educada. A etiqueta, e no filme, né? Etiqueta. Etiqueta. E no filme, eles mantêm um pouco disso, só que eles elevam, no sentido de que eles explicam que a Magali come demais porque ela sofre de ansiedade. Eu achei isso muito legal. A Mônica precisa lidar na graphic novel com o fato dela ser muito violenta. Ela não tem um controle da raiva. Aqui também, né? Tanto que é uma questão que os pais abordam, que o Cebolinha sempre volta de olho roxo, né? Mas eu acho que principalmente a questão de que ela era líder de uma turma e foi parar no local em que ninguém a conhece, ela não é a líder. O Cebolinha, na graphic novel e no filme, ele tá aprendendo a falar direito. No caso, isso é uma grande questão na graphic novel, né? Porque esse é o maior problema do Cebolinha, ele não sabe falar corretamente. E aqui, eles colocam isso, né? Ele fazendo as aulas para aprender a falar corretamente, mas o tema principal é ele aceitando de que ele precisa da Mônica na vida dele. Ele achava que ele seria o dono da rua, se ela fosse embora, mas ele entende que a Mônica é importante. Isso acontece na graphic novel também, mas no filme foi um pouco melhor elaborado. E por fim temos o Cascão, que o maior medo dele é água. E aí, tanto na graphic novel como no filme, ele é posto em aulas de natação. Sim. E é muito legal ver ele enfrentando esse medo. Então, isso de mostrar as crianças enfrentando os seus maiores problemas, seus maiores medos, foi uma sacada muito boa na graphic novel, que foi muito bem usada no filme e só ajudou a encorpar ainda mais o tema principal que nós falamos aqui, né? O crescimento é o amadurecimento. E as atuações, como citado por você, Nariz, estão impecáveis. Eu juro, a Julia Benite, que faz a Mônica, meu Deus do céu. Ó, Laços foi um filme do Cebolinha. Ele era mais protagonista que a Mônica, no meu ponto de vista, em Laços. Mas em Lições, não. É a Turma da Mônica. Sim. Ela é a protagonista. É ela se separar do grupo, que o grupo, ele se desfez de fato. Não só no sentido literal, né? Porque faltou o integrante lá. Mas no sentido de que ela era a cola de todo mundo. Sim. Não à toa, acho que o próprio Cebolinha fala, tipo, eles são a Turma da Mônica, tem uma razão deles serem a Turma da Mônica. É ela que é a importante ali, é ela que realmente faz todos serem unidos. Mas uma coisa que tá bem melhor no filme do que nos quadrinhos, que nos quadrinhos nem tem tanta importância, é o arco dos pais. Sim, foi muito legal como eles trabalharam aquilo, tipo, coisas que acontecem mesmo na vida real, em escola, às vezes um amiguinho não se dá bem com o outro e os pais vão na escola pra reclamar um do outro, etc. E isso foi muito bem construído. E é legal você ver que, tipo, eles tinham uma amizade antes e por conta do que acontecia com os filhos, eles meio
meio que se afastaram um do outro. Ficou muito interessante isso colocado no filme. Aliás, parabéns também pra Monique Iose, que faz a mãe da Mônica. Ela Sim. também deu um show de atuação ali. Não, exatamente. Mostra como que as decisões dos pais influenciam na vida das crianças, né? Que, às vezes, não é porque eles são adultos que eles estão sempre certos. Tanto que uma das principais mensagens do filme é que dá pra ser adulto ainda sendo criança. Você não pode ser 100% adulto, estar preocupado e não parar pra ouvir o seu filho, parar pra ouvir a sua filha, ter um diálogo entre eles. Isso é muito legal. E na minha visão, o filme conseguiu abordar muito bem. E eles tiveram uma sacada que na HQ, eles falam da peça do Romeu e Julieta na HQ, só que é muito mais um easter egg do passado da Turma da Mônica nos gibis tradicionais do Maurício de Souza, né? Que já teve um gibi clássico do Romeu e Julieta, já teve filme animado. Só que aqui eles usaram o tema Romeu e Julieta, que é a briga entre famílias, como basicamente o fio condutor da trama. Turma da Mônica Lições é, de certa forma, uma adaptação de Romeu e Julieta. Totalmente, porque eles encaixaram exatamente isso. As duas famílias brigando uma com a outra por conta dos filhos. É isso que mudou um pouco, é por conta dos filhos, não que elas se odiavam, né? Elas, por conta dos filhos, elas começaram a ter animosidades. E os filhos, eles eram a ligação pra tentar resolver aquilo, né? E eram crianças que queriam ficar juntas. Então, assim, é muito legal o jeito que eles conseguiram tratar tudo isso. Também a parte que nem a gente usou a Tina aqui na abertura, né? A Tina tem um elemento muito importante, que é ela que fala o quão é bom crescer. E que ela é a jovem adulta do grupo, né? Isso! E o quanto, além de ser bom crescer, e que o fato de você crescer, você nunca deixa a sua criança de lado. Você pode crescer e ainda ter um espírito de criança. E o quanto isso é um amadurecimento. Daí ela fala de casulo, de borboleta, e a cena final entrega de... Não é sutil, né? Porque dá um close naquilo, é só você conseguir interpretar pela imagem, mas coloca exatamente o momento criança, o momento transição e o momento estou crescendo, né? Que eles simbolizam pelo coelhinho, pelo gesso que a Mônica quebra o braço, né? Que é isso que dá um estupim em tudo. E no final a borboleta que ela ganha da Tina, né? Na hora que ela explica isso, que ela fala que a borboleta tem um sofrimento muito grande dentro do casulo para conseguir crescer e seguir a vida dela. E é a mesma coisa que tava dizendo ali, era uma analogia pro crescimento, né, da Mônica e de todas as crianças da turminha. É muito, muito, muito bom o que eles conseguiram fazer no filme Turma da Mônica Lições. É muito legal mesmo, Nariz. E uma coisa que eu achei interessante, falando do Maurício Verso, né? Em Turma da Mônica Laços, aparece diversos personagens do universo do Maurício de Souza, só que eles são um pano de fundo. É bem easter egg mesmo, do tipo, olha quem tá ali na árvore, olha quem tá ali na escola, olha quem tá ali na escada. Sim. O único personagem de fora que também é uma coisa inédita no Laços, no caso, é o Louco, que infelizmente não aparece no Lições, né? Eu adoraria vê-lo novamente. Mas esses outros personagens extras do universo do Maurício de Souza estão lá só pra ser pano de fundo. Aqui aparecem vários personagens do universo do Maurício de Souza e todos eles têm uma importância significativa. Sim. Como você citou a Tina, o Rolo, eles são o núcleo jovem adulto que faz as crianças terem essa visão de que crescer não é um problema, desde que você saiba crescer. Eles que dão a visão pra Mônica de que você pode ser adulto sem deixar de ser criança, você pode ser adulto sem se tornar uma pessoa chata e abandonar o que veio antes. É o equilíbrio. Temos o personagem do Contra, que é um alívio cômico, mas ele é engraçadíssimo. Sim, porque basicamente perfeito. basicamente ele está lá pra dizer que ele quer ser contra o sistema, sabe? Do tipo, essa é a desculpa. Tá todo mundo fazendo isso? Então eu vou fazer aquilo.
Então eu gostei do uso do personagem do Contra, foi um alívio cômico interessante. Temos o núcleo da escola da Mônica, né, que é relembrando que a trama, a gente não falou da trama principal, basicamente é a turma, eles estão na escola, eles não fizeram a lição de casa, decidem fugir da escola, só que ao tentar fugir da escola, a Mônica acaba não conseguindo pular o muro, quebra o braço, e é quando os pais deles decidem separar a turminha e, abre aspas, tentar corrigir os problemas de cada um deles. Então a Mônica vai parar em uma nova escola. Então ela não tem uma turma, ela é só. Ela, pela primeira vez na vida dela, ela não é a dona da rua, ela não é a líder de um grupo. Então, ela, ao mesmo tempo que ela precisa lidar com esta nova realidade, no qual ela não é uma líder, ela se recusa inicialmente a fazer amizade com as novas pessoas, porque ela acha que os amigos dela são um só. E nós vemos a Mônica sofrendo bullying, né, do garoto, que é do garoto gigante lá, que até rouba, né, o Sansão da Mônica. E o Sansão é o maior elemento de poder da Mônica. A gente vê o quanto ela precisa do Sansão. E eu gosto também, falando ainda desse personagem, desse bully, como que todas as crianças nesse filme têm camadas. Porque a gente vê que até mesmo o bully da Mônica, ele não é tão ruim assim. Basicamente, ele é uma pessoa que sofre. Ele sofre porque ele é zoado na escola. Então, o filme aborda muito essas questões de que nem tudo é um problema, nem tudo precisa ser corrigido, e que crescer também não é um problema, desde que você saiba crescer, você saiba amadurecer. E, novamente, a trama de Romeu e Julieta é muito bem utilizada no filme, porque eles querem mudar o final. Eu acho isso muito legal, porque tá todo mundo assistindo no final do filme a peça do Romeu e Julieta, e todos esperam que, inevitavelmente, Romeu, que é o Cebolinha, e a Julieta, que é a Mônica, acabem morrendo no fim. Só que eles decidem mudar e na trama que eles estabelecem, os Capuleto e qual é o outro, Nariz? Montecchio, né? Os Montecchio e os Capuletos, eles fazem as pazes. E isso incentiva os pais da Mônica e os pais do Cebolinha a reconhecerem seus erros e fazerem as pazes também. Sim. Então é muito legal como eles conseguiram costurar a trama do Romeu e Julieta com a trama de lições da graphic novel e com a história original que eles criaram para o cinema. Eu gostei demais de tudo que eu vi. Parabéns para a direção do Daniel Rezende. Aliás, aquele começo do filme em que eles estão ensaiando a peça do Romeu e Julieta, intercala para a cena do teatro, é visualmente maravilhoso. É uma coisa que eu já havia falado na análise de Laços, que o meu maior medo é que Turma da Mônica Laços tivesse cara de novela. E eu não tive esse medo em Lições, porque Laços não teve cara de novela. Mas em Lições, o Daniel Rezende, ele elevou a sua direção, deixando um filme até mais artístico. Sim. Eu gostei muito disso, porque deu um ar de cinema de verdade. De novo, não teve aquele ar de novela. E muito obrigado, Daniel Rezende, por estar tratando esses personagens que são tão importantes para a cultura pop brasileira do jeito certo. Está dando valor de produção a essa franquia. E eu espero muito que eles adaptem lembranças. E eu tô sabendo, Nariz, que saiu notícia que eles estão fazendo uma série da Turma da Mônica para o Globoplay. E parece que eles já estão gravando a série para o Globoplay. Sim. Eles não estão gravando lembranças. Lembranças acho que parece que vai ficar ou para depois, ou eles estão gravando juntos. Olha, as notícias que eu fiquei sabendo é que essa série já está rolando, já está gravando, e que foi confirmado um live action do Chico Bento. Só que não sabem se vai ser um spin-off de Turma da Mônica, Laços, Lições e etc. Ou se vai ser uma coisa específica, né? Porque com base na cena pós-crédito de Turma da Mônica Lições, é um spin-off. Eu também considero. Você viu a cena pós-créditos, né? Sim, que aparece, né, todo aquele interior, o padre, né, ali em frente à igrejinha, com aquela coroa na cabeça, né, com a carequinha dele e o cabelinho em volta, a mãe dele ali, né, mexendo com os galinhas e tal, e ela começa a chamar, Fio, seu primo tá
vindo pra cá, filho. Ô, Chico, e mostra o Chico Bento, obviamente, em cima de uma goiabeira comendo uma goiaba. Nossa, eu juro que eu arrepiei nesse pós-créditos. Eu arrepiei de verdade. É o MCU brasileiro, Maurício Cinematic Universe, o universo cinematográfico do Maurício sendo feito. E as minhas considerações finais, Nariz, é exatamente o que nós falamos aqui. É um filme necessário para você levar o seu filho que está em fase de crescimento ao cinema. É um filme sensível, que sabe muito bem o que eles querem falar, que vai direto ao ponto no seu tema principal, que é o amadurecimento. E é muito legal a gente ver uma produção brasileira infantil sobre esse tema. E é muito interessante eles não estarem tendo vergonha de envelhecer a Turma da Mônica. Eles não estão segurando os personagens numa idade que os atores não têm mais. Eles estão abordando o crescimento dos próprios atores dentro do roteiro do filme. E eu acho isso incrível. A direção é sublime, o roteiro é espetacular. As participações especiais, Vitor Cafage está lá, Maurício de Souza, Sidney Guzman estão lá. Várias participações especiais são muito legais de ver. E todas as atuações, sem exceção, estão um primor. Especialmente, como você disse, Nariz, a da Julia Benite, que faz a Mônica, e do ator que faz o Cebolinha, que eu não me recordo o nome. Kevin. Kevin, exato. Mas pra mim a Julia Benite, ela carregou esse filme. Ô menina que sabe atuar. Todas as vezes que eu chorei, foi com os olhos dela enchendo de lágrimas. Sim, exatamente. Foi exatamente isso. Eu acho que todo mundo que cresceu com a Turma da Mônica, ou melhor dizendo, todo mundo que já passou por esse processo de amadurecimento na vida, vai entender os personagens e se identificar. Estou ansioso para a continuação, seja lá como ela vier, seja no Lembranças, ou através da série da Globoplay, ou até mesmo através do filme do Chico Bento. Só sei que eu quero mais Turma da Mônica nas telas. É assim que a gente termina esse podcast recomendando: leve seu filho, leve seu irmão, leve seu primo e, claro, vá também assistir. Ainda dá tempo, ainda está no cinema, em vários cinemas, dá pra você assistir na telona, vale muito a pena. E caso você não consiga assistir no cinema, assista na Globoplay quando estiver disponível lá. Prestigie o cinema brasileiro, ainda mais uma obra de arte como esta, Turma da Mônica Lições. Bom, depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. O diretor Sam Raimi, conhecido pela trilogia original do Homem-Aranha, exalta o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ele disse o seguinte: foi muito divertido assistir o filme. O público com quem eu estava ficou louco. Foi delicioso ver Alfred Molina desempenhar seu papel e William Dafoe vendo esses caras levarem isso para o próximo nível. E Tobey Maguire foi incrível como sempre. A melhor palavra que posso dizer é que foi revigorante para mim. Relembrando que Sam Raimi vai retornar ao mundo dos super-heróis em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, na qual ele é o diretor. Novo trailer da série Halo, baseada no exclusivo game de Xbox, será lançado nesse domingo, dia 30 de janeiro. A série é exclusiva do streaming Paramount+. Rumores indicam que Miles Morales estará em Homem-Aranha 4. De acordo com um insider, Peter Parker conheceria Miles enquanto ainda está abalado após os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E como ele estará sozinho, pois ninguém lembra mais quem é Peter Parker, ele e Miles iriam se unir muito durante o filme. Os próximos 3 jogos de Call of Duty vão chegar ao PlayStation. A dúvida surgiu após a Microsoft ter comprado a Activision Blizzard. Depois desses 3 próximos jogos, que já estavam previamente no contrato da Sony com a Activision, o futuro da franquia no PlayStation é incerto. Nova adaptação da Branca de Neve fará importante mudança nos 7 Anões. De acordo com um insider, eles estão adotando uma abordagem diferente com esses 7 personagens e estão consultando membros da comunidade de nanismo. E eles irão se referir aos personagens como criaturas mágicas e não como anões.
Há algum tempo, o ator Peter Dinklage, conhecido por ter interpretado o Tyrion Lannister em Game of Thrones, deu uma entrevista dizendo que a Disney precisa pensar muito bem como eles iriam lidar com os anões, porque a comunidade não aceita mais ser ofendida como antigamente. Começa a produção do filme Halloween Ends. Disney Plus encomenda oficialmente a primeira temporada completa da série Percy Jackson. Relembrando que a primeira temporada irá adaptar o primeiro livro da série, que é O Ladrão de Raios. Prey, novo filme da franquia Predador, tem influência do game God of War de 2018, diz diretor. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella e eu vou reiterar o pedido, sim, assine, o Nerd Raiz Nerd Nutella no seu aplicativo de podcast preferido, pode ser no Orelo, pode ser no Spotify, pode ser no Apple Podcasts, Google Podcasts, pode ser no YouTube, também estamos no YouTube, é só você procurar por Nerd Raiz Nerd Nutella em channel que você acha a gente por lá, o que importa é siga a gente em alguma das plataformas e ouça o Nerd Raiz Nerd Nutella. Também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem um monte de destaques lá que você pode interagir com a gente e você pode mandar sua dica, sugestão, comentário, tanto no @Nerd Raiz Nerd Nutella, quanto nos nossos pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. O meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Obrigado pelo download, indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para aquelas pessoas que também gostam de ficar informadas desse mundo pop nerd geek, tá certo? Pode lá mandar pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e quando você menos esperar no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Tchau, tchau. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.